George Weah, Eto'o, Abedi Pelé e tantas outras lendas africanas continuam deixando seus legados mesmo aposentados dos gramados. Isso porque alguns grandes atletas do continente têm seus filhos pelos gramados mundo afora. Mas será mesmo que eles herdaram o grande talento dos pais? No mais novo vídeo do África Mamba, nós vamos falar sobre o famoso tal pai, tal filho, e citar os filhos das grandes lendas do futebol africano que estão atuando pelo mundo do futebol atualmente. E já digo que você vai se surpreender. Salve família do África Mamba, chegando para mais um vídeo do canal que você sabe é a casa do futebol africano aqui no YouTube. Sempre agradecendo vocês que já deram o like, compartilharam os últimos vídeos também. E é importante se inscrever no canal, todo mundo que está assistindo, se inscreva no canal, ative as notificações para que os vídeos cheguem para vocês assim que a gente soltar, beleza? Então deixe esse like aqui no vídeo também para que ele chegue mais longe e a plataforma também recomende ele para mais pessoas fora aqui dos inscritos, beleza? Hoje a gente vai falar sobre os filhos das lendas africanas. Pouca gente sabe, ou muita gente não sabe também, que grandes lendas têm filhos e que esses filhos jogam no futebol mundial aí, que podem estourar por clubes ou seleções em algum momento. Então coloque o fone de ouvido que hoje a gente vai falar sobre os filhos das lendas africanas. Talvez um dos casos mais conhecidos do futebol africano seja da árvore genealógica de Abedi Pelé, o maior jogador da história de Gana. Além de ter marcado história com a seleção ganesa e também por clubes, ele simplesmente tem como legado os dois filhos que até hoje jogam pelos Black Stars, a alcunha da seleção de Gana. André Ayew e Jordan Ayew, irmãos que praticamente atuam juntos desde as categorias de base da seleção, desde aquele 2009, quando o Gana foi campeão mundial sub-20 sobre o Brasil, inclusive. Ambos também estiveram naquela campanha histórica na Copa do Mundo de 2010 e até hoje são titulares da seleção ganesa. André Ayew foi revelado pela base do Nania, de Gana, mas assinou seu primeiro contrato profissional com o Olympique de Marseille, enquanto o Jordan Ayew também começou no mesmo clube francês, que inclusive é onde Abedi Pelé fez história, no Olympique de Marseille. Atualmente, André Ayew está no futebol do Catar, jogando pelo Al Saad, o principal clube do país, mas recentemente se destacou mesmo foi pelo Swansea City, clube no qual atuou lá no futebol inglês e jogou algumas temporadas também na Premier League. Já o Jordan Ayew continua jogando pelo Crystal Palace da Inglaterra, onde atualmente o clube está na Premier League, ou seja, a primeira divisão. Nada mal para Abedi Pelé, certo? E os irmãos Ayew que, de certa forma, já marcaram o seu nome na história do futebol de Gana. Já o segundo nome da nossa lista vai ser o filho do ídolo camaronês Samuel Eto'o. Sim, Etienne Eto'o. Inclusive, Etienne é um atleta que já atuou na seleção de base de Camarões, no Sub-20, durante a Copa Africana de Nações da categoria em 2021, ou seja, ano passado. Aliás, dá uma conferida no tapa do garoto no jogo por Camarões durante essa Copa Africana de Nações. Se ele vai ter o mesmo sucesso do pai Samuel Eto'o, é difícil de cravar, mas ele já mostra ter um talento inicial para ser lapidado nos próximos anos. E por clubes, Etienne Eto'o também mostra uma semelhança com o pai. Ele começou a carreira na base do Mallorca, da Espanha, e depois passou por Real Oviedo e por último foi anunciado pelo Vitória de Guimarães para jogar no Sub-23 do clube português. E durante a Copa Africana de 2020, Etienne meteu uma marra ainda, hein? Falou que pretende ser melhor que o pai Samuel Eto'o. Será? Ele tem apenas 19 anos, quase completando 20, ou seja, ainda tem muita bola para rolar. Mas se depender do pai e do histórico de Samuel Eto'o no futebol mundial, eu esperaria alguma coisa especial do jovem Etienne Eto'o. E a nossa terceira história é sobre Leroy Sané. Sim, ele mesmo, atual jogador do Bayern de Munique e da seleção alemã. Isso porque ele é filho de Souleymane Sané, ex-jogador e atacante senegalês que atua principalmente no futebol alemão. E foi por lá, no futebol alemão, que Souleymane Sané chegou a ser um dos primeiros atletas africanos a jogar no futebol alemão.
Leroy Sané, então, começou na Alemanha, lá no Schalke 04, onde ele atuou da base até o profissional antes de ser comprado pelo Manchester City e nos últimos anos voltou ao futebol alemão para o Bayern de Munique. Atualmente, o jogador é peça fundamental da nova seleção alemã. Eu acredito que nem todo mundo sabia dessa história, que o Leroy Sané tinha um pai que é senegalês e que tinha tanta importância assim para o futebol alemão, aonde ele já tem também um histórico bem legal, apesar de não ter ainda nem sequer alcançado os 30 anos de idade. Você sabia disso? Souleymane Sané, o pai de Leroy Sané. E a quarta história é sobre o filho de simplesmente um dos maiores jogadores da história do continente africano. Imagina você ser filho do único jogador africano a ter conquistado o prêmio de melhor do mundo. Essa é a vida de Timone Oya, filho do lendário George Oya, ex-jogador do Milan, PSG e da própria seleção da Libéria. Ao contrário do pai, Timothy Oya não nasceu na Libéria, mas sim nos Estados Unidos. Por lá, o garoto impressionou nas categorias de base do New York Red Bull e também da seleção norte-americana antes de chegar à base do Paris Saint-Germain, onde ele despertou ali os holofotes do time estrelado com Mbappé, Neymar e companhia. Ele foi muito bem nas categorias de base do Paris Saint-Germain, mas no elenco principal ele não vingou o que esperavam dele no primeiro momento, então ele acabou sendo emprestado ao Celtic da Escócia e atualmente joga pelo Lille. Depois do Celtic, ele acabou sendo vendido para o PSG para o Lille, que foi campeão francês da temporada 2020-2021. E até agora a gente está esperando ele vingar ainda, até porque esse sobrenome Oya é muito sagrado no futebol africano, né? E a pergunta que eu deixo para vocês, será que Timothy Oya ainda pode vingar tal qual como o pai George Oya? É uma missão difícil, hein? Agora, vem cá, na moral. Eu tenho certeza que, observando bem, vocês devem saber de quem esse garoto é filho. É óbvio, só podia ser dele, né? Didier Drogba, ídolo histórico da Costa do Marfim e do Chelsea. Cara, é simplesmente uma cópia do Didier Drogba e ele se chama Isaac Drogba. Nascido em 2000, o Isaac nasceu na França e iniciou a carreira nas categorias de base do Chelsea, sendo emprestado ao Guingamp da França logo depois, mas ele não conseguiu subir à equipe profissional nem do Chelsea e nem do Guingamp lá no futebol francês. Então, humildemente, após ter basicamente sumido de um clube português lá do Académica B de Portugal, Isaac decidiu se aventurar na 4ª divisão do futebol italiano, no Fogore Caratese. Com apenas 21 anos, o jovem atacante vai ter um tempo ainda para tentar trilhar a carreira de Didier Drogba, mesmo com essa escolha, digamos que um tanto alternativa de jogar na 4ª divisão italiana tão jovem, né? Porém, por outro lado, Isaac Drogba, ele pode, de fato, começar a seguir um roteiro parecido com o do seu pai, já que Didier Drogba só começou a vingar lá no Le Mans ainda, quando tinha 21 anos, que é exatamente a mesma idade de Isaac Drogba. Se vingará, eu não sei, mas Isaac é uma cópia do Didier Drogba e isso daí ninguém duvida. Impressionante. E se você quiser saber mais histórias sobre o futebol africano, eu sugiro a nossa playlist de vídeos do canal. Lá tem muita coisa sobre seleções e clubes africanos, por exemplo. E o principal, sempre mantendo o padrão de qualidade para trazer o melhor sobre o futebol africano aqui no Brasil e no mundo todo também. Curtiu? Então chega lá também na nossa campanha do Apoia-se, com qualquer valor ou mesmo no Pix da firma. Tudo isso tá na descrição, ok? Só assim você ajuda o Africa Mamba a chegar mais longe e se manter financeiramente. O projeto precisa de vocês, então também deixa o like para tornar o vídeo relevante e compartilhe com os amigos próximos também. E nunca se esqueça, hein? O Africa Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Até a próxima!